Olá, que a paz do Senhor seja com você, que o Espírito Santo de Deus unja o teu coração com a sua graça, com o seu poder, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Deus abençoe tua vida rica e poderosamente, que você experimente a bondade, que você experimente o milagre de Deus aí na tua casa, em tua vida e também na tua família. Olha, tem um personagem bíblico que no meu pensamento, não só no meu, muita gente pensa assim, talvez depois que eu disser para você, você também vai pensar dessa forma. Ele é o que mais se parece conosco. A vida dele, os altos e baixos deste personagem, é o que mais se identifica, ou melhor, é o que mais nós nos identificamos, porque ele foi um homem assim, cheio de altos e baixos, como já disse, muito intempestivo, muito afoito em alguns momentos, falava o que não devia algumas vezes, mas era um homem que temia Deus, que fazia a vontade de Deus, foi um homem que aceitou a salvação de Cristo em seu coração. Eu estou falando para você do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro. Pedro, junto com Tiago e João, era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, mais íntimos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, mas estes 3, Pedro, Tiago e João, eram mais próximos de Jesus, tinham uma intimidade maior com Cristo. Eu não sei por qual motivo, talvez porque Cristo via neles sinceridade, muita sinceridade, inclusive de Pedro. Pedro, em alguns momentos, ele assim demonstrou uma fé quase que inabalável, quase que inabalável. Uma vez, Jesus fazendo um discurso duro, um sermão bem duro, porque às vezes é necessário, viu, um discurso, um sermão duro. Às vezes, para nós cristãos, é necessário um puxãozinho de orelha para a gente ficar esperto, né? Para a gente ficar ligado. Às vezes nós precisamos de um choque de realidade. E Jesus deu esse choque. Jesus deu este puxão de orelha. E aí as pessoas que estavam ali ouvindo o sermão começaram a ir embora. Começaram a dar as costas e ir embora, porque o sermão foi muito duro, foi muito verdadeiro. Quando Jesus percebeu que as pessoas estavam indo embora, Jesus então se dirige aos 12 discípulos e pergunta: e vocês? Vocês também não vão embora? Vocês também não vão desistir? Pedro então abre a boca, somente Pedro falou, mas falou assim de uma forma, Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Para quem, Jesus, nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, só o Senhor tem a palavra da salvação. Para onde, Jesus, nós iremos? Que coisa linda, que testemunho, que palavra de fé. Mas também em outro momento, Jesus estava no barco, ou melhor, os discípulos estavam no barco, e Jesus foi ter com ele, diz a Bíblia, e como o barco estava distante da margem do lago, Jesus foi caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram aquele homem de branco em pé de meia-noite no meio do lago, no meio da água, andando sobre a água, pensaram que era um fantasma, disse a Bíblia, e eles gritaram de medo, de pavor. Imagine você, está em sua casa aí, em seu quarto, em sua sala, apareceu um homem de branco meia-noite, Deus é mais. E então os discípulos gritaram de medo, e Jesus disse: estão gritando por quê? Que escândalo é esse? Por que vocês estão gritando? Sou eu. Pedro foi o único que se atreveu a desafiar. Pedro disse: é o Senhor mesmo, Jesus? Sou eu, Pedro. Então, se é o Senhor, faz com que eu vá também até aí, te encontrar, andando sobre as águas também, já que é o Senhor, e o Senhor pode todas as coisas. Jesus disse: vem. Pedro então salta do barco. Eu fico tentando visualizar, imaginar esta cena. Pedro descendo do barco e começou a andar também sobre as águas. De onde se tem notícia, depois de Jesus, Pedro foi o único ser humano que andou sobre as águas. Mas por pouco tempo, porque aquela fé, aquela trepidez, aquela confiança logo se perdeu
Pedro tirou o olhar de Jesus, e quando Pedro tirou o olhar de Jesus, teve medo, então começou a afogar-se. E Pedro então fez uma das orações mais rápidas da Bíblia. Pedro diz: Senhor, salva-me porque eu pereço. Jesus então estendeu a mão e repreendeu Pedro. Ah, Pedro, você tem tão pouca fé, filho. Para com isso. Acredite mais, confie mais. Então Pedro tinha esses momentos de fidelidade, de confiança. Quando Jesus, no dia que Jesus seria preso, Pedro disse assim: Senhor, Jesus disse, meus filhos, fiquem ligados, porque eu vou ser preso, viu? E vocês todos, Jesus disse, todos vocês vão me abandonar. Pedro disse, opa, alto lá, todos não. Jesus disse, todo mundo vai me abandonar. Pedro disse, alto lá, minha mãe disse que eu não sou todo mundo. Eu não, Senhor, não vou te abandonar, não. Aonde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Aonde o Senhor morrer, eu vou morrer contigo, Jesus. Só que Pedro falava aquilo da boca para fora, como nós cristãos, né, algumas vezes. Damos um testemunho e falamos com intrepidez, com a força, com a coragem. Quem vê pensa, né? Mas o coração está cheio de medo, de covardia. Pedro falou aquilo da boca para fora. E Jesus disse, é isso mesmo, Pedro? É, Senhor Jesus? Não. Eu vou contigo até o final, não vou largar o Senhor Jesus por nada. Quantos cristãos fizeram esta promessa? Quantos cristãos fizeram este discurso? Eu mesmo, pastor Mário, já ouvi muita gente dizer isso. Num tanque batismal, num rio ali, a ponto de ser próximo de ser batizado nas águas, né? Ou depois de batizado, jamais. Jamais, pastor, vou abandonar o meu Jesus, jamais, pastor, eu vou abandonar a causa de Deus. Depois, primeiro problema, a primeira dificuldade que surgiu, ó, deu linha, saiu, se afastou, foi embora. E Jesus diz a Pedro, você está falando isso, filho, mas é da boca para fora. Porque hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3, filho. Não, Jesus, eu não vou. Me aguarde, Pedro. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Pedro foi o único discípulo, depois de Judas, obviamente, o discípulo mais próximo de Jesus que se permitiu, não, a palavra não é se permitiu, mas Deus deu brecha para que o inimigo falasse com Cristo através dele. Jesus disse assim, filhos, vocês se preparem porque eu vou ser entregue, eu vou ser preso. Pedro então, com a palavra doce, aparentemente bonita e animadora, disse, Jesus, não fale isso mais não, Senhor. O Senhor não vai ser preso de jeito nenhum. Todo mundo achou, pensou que era Pedro que estava falando. Mas Jesus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Jesus era o único que sabia que Satanás achou espaço para falar através de Pedro para ele. Mas é importante lembrar que este mesmo Pedro, cheio de altos e baixos, cheio de imperfeições, cheio de instabilidade emocional, este mesmo Pedro, ele se converteu. Ele entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus. Este Pedro, que era covarde em alguns momentos, corajoso em outros, que proclamava, que professava a fé, a confiança em Jesus, outras vezes vacilava, assim como nós, este Pedro, ele se tornou um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. Tanto é, que depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus voltou para o céu, Pedro começou a fazer milagres incríveis, extraordinários, a ponto de ressuscitar uma pessoa. Pedro ressuscitou Dorcas, obviamente pela manifestação do poder de Deus. A Bíblia diz que Pedro tinha tanto poder vindo do céu. A Bíblia diz que Pedro era tão usado por Deus, que por onde Pedro ia passar, no caminho que Pedro ia passar,
As pessoas levavam seus familiares, amigos enfermos e até mesmo possuídos pelo inimigo, por enfermidades. Levavam estas pessoas para a beira do caminho e quando Pedro passava, a Bíblia diz que a sombra, meu Deus, isso é tremendo demais. Isso é tremendo. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Obviamente que o poder não estava na sombra de Pedro, o poder estava na manifestação da glória de Deus na vida daquele homem que se entregou nas mãos do Senhor. Assim como Pedro, cheio de altos e baixos, eu e você, nós também podemos, nós também devemos ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, para que através da minha vida, meu irmão, para que através da tua vida, minha irmã, o Senhor leve paz, o Senhor leve esperança, o Senhor leve a manifestação da sua glória para a vida de outras pessoas. Recebe esta palavra no teu coração, queira, deseje no teu coração ser um instrumento nas mãos do Senhor, para assim que, como Deus usou Pedro poderosamente, Ele também use a mim e a você. Só depende de nós, só depende de nós aceitarmos, só depende de nós buscarmos com todo o nosso coração e nós veremos a glória de Deus em nossa vida. Querido Deus e bondoso Pai, nós queremos, meu Deus, sentir a manifestação do Teu poder em nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, ser instrumentos em Tuas santas mãos para semear esperança, amor, graça, para sermos instrumento em Tuas santas mãos para avisar, para alertar, para comunicar a outras pessoas que nós temos uma esperança e a nossa esperança é o Senhor. Abençoa, Pai, este filho Teu, abençoa esta filha Tua que está neste momento orando comigo ao Senhor. Que o Teu poder e a Tua glória se manifestem na vida dele, na vida dela e em sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, o Senhor dos exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome de Jesus. Se inscreve no canal. Pastor, já me inscrevi já. Amém. Louvado seja Deus. Que este canal continue sendo um canal de bênçãos para a tua vida. E você que não se inscreveu ainda, faz isso agora. Pastor, eu pago alguma coisa? Não, não paga nada não. Tem um botãozinho preto aqui com o nome inscrever-se. Você clica aqui e está fechado. E acredite, vai ser bênção para a tua vida. Compartilhe. Compartilhe esta palavra, compartilhe esta unção. Deus vai te recompensar, meu irmão. Deus há de te recompensar, minha irmã. Em nome de Jesus.